Vambora. Vamos lá. Cadê a luzinha vermelha que acende quando começou a gravar? Tá lá, é. Gravando. Vamos lá. Gravando. Estamos aqui no Estúdio Tijucas, aqui do nosso querido Lírio Santos, aqui com a inauguração do nosso podcast Os Gralhas Podcast. Venha gralhar com a gente aqui. Você pode gralhar à vontade aqui com a gente. Estamos aqui inaugurando o nosso podcast para falar de tudo, mal de todos e mal de tudo. Falamos bem também, claro. É isso aí, meu querido compa. Um prazer inenarrável estar aqui na vossa assaz companhia. Estamos iniciando um ano, 2026. Muito bem, muito bem. O ano vai passar muito rápido. Vão ter a Copa aí em julho, né? E depois as eleições. Esse ano vai voar, né? Eu acho que, inclusive, espero que as pessoas tenham aproveitado, você que está em casa, tenha aproveitado o seu último Natal em família. Porque esse ano todas as famílias serão destruídas novamente. Mas a gente vai conseguir chegar no meio termo. Vamos conseguir, se Deus quiser. Estou aqui com meu companheiro, o compa Emerson Rechenberg, ator, diretor, surfista. Não, surfista aposentado, compa. E eu estou aqui na companhia maravilhosa de Licurgo Espínola. Já foi meu diretor, é meu compa. Inclusive agora fica o nosso primeiro recado para você que está nos assistindo. Por que será que nós nos tratamos como compa? Responda aí nos comentários. Aí. Responda. Compa 1, compa 2. Os Gralhas no ar com vocês. Pode vir falar à vontade aqui. Acompanhe o nosso canal, o canal do YouTube Os Gralhas Podcast. É isso aí, compa. Então, feitas as apresentações, vamos começar agora um papo sério. Vamos falar sério agora. Cara de papo sério, podcast sério. Sério. O que estamos fazendo aqui no edifício Tijucas, no estúdio Tijucas, sim, aqui na Boca Maldita, um ponto histórico de Curitiba. O que fazemos nós dois aqui? Cara, Boca Maldita, você sabe, né? Ela é famosa por ser um ponto político de discórdia e encontros e conchavos políticos. Boca Maldita é muito bem falada no Brasil inteiro, uma referência incrível aqui de Curitiba. E nós resolvemos fazer os Gralhas, que é justamente abrir esse espaço para que você possa falar de tudo aqui. A gente vai falar de esporte, a gente vai falar de política, de educação, de arte. Nós dois somos artistas, somos atores, diretores. Estamos aqui sob a direção do nosso querido Marcelo Klass, jornalista carioca da Gema, lá de Madureira. Veio diretamente do Rio de Janeiro para dirigir a gente aqui nos Gralhas. A gente fica só observando a cara dele ali, quando ele fizer cara feia, é porque tá dando merda aqui na parada, compa. Então, um olho no gato, outro no peixe. Acho que a gente precisa apresentar a gente, né? Falar um pouco da gente. Fala um pouco de você. Prazer, Licurgo Espínola. Emerson, como é que você tá? Eu estou muito bem. Você vem sempre aqui, Licurgo? Apareço de vez em quando aqui no Tijucas. Pois bem, bom, as pessoas devem estar falando assim. Eu reconheço aquela carinha do outro carinha. Não a minha carinha, mas a carinha de Licurgo Espínola é uma carinha conhecida. Então, Licurgo, vamos voltar alguns séculos no tempo para começar a traçar a sua trajetória autística e artística ao longo dos milênios. Você esteve na Arca de Noé, não teve? Estive na Arca de Noé, exatamente. Eu comecei, na verdade, a minha carreira artística lá na PUC, no Tá Na Hora da PUC, no grupo de teatro lá. Eu sou dentista formado, lá eu fazia a odontologia e descobri um grupo de teatro que é o Tá Na Hora, que já existe há mais de 40 anos, um grupo consagrado aqui em Curitiba, no Paraná, sob a direção na época do Laércio Rufa, saudoso Laércio, que infelizmente nos deixou já há um tempinho. E eu comecei a fazer teatro lá através de uma bolsa teatro que tinha na PUC e me encantei pelo teatro e acabei depois terminando a odontologia e desisti de ser dentista e resolvi ser ator. Em 94 fui lá para a Globo fazer a oficina da Globo. Então é daí que eu lembrava do seu daí rostinho. Que você me conhece. Lá da oficina da Globo, lá com o Tony Carvalho, querido Tony Carvalho. Fiz oficina lá com a Letícia Spiller, lá com o Marcelo Antoni, uma galera boa lá na oficina. A gente fez muitos trabalhos bons lá. E logo depois da oficina fui chamado para fazer a novela Os Irmãos Coragem. Tararam. Lembra dessa novela?
94, remake de Irmãos Coragem. Eu não tinha nascido ainda. Essa novela é incrível. Quando eu vi a primeira vez essa novela, ainda era em preto e branco. Achei linda essa novela. Sempre gostei. A TV era de tubo, né? Era TV de tubo, né? Aquela que aquecia antes, né? E a gente tinha que levantar para mudar os canais, né? Era bom no inverno, né? Aqui em Curitiba é frio. E quando eu vi o remake, a chamada do remake, né? Que é bonita, com a música, com o Milton Nascimento cantando. Irmãos, é preciso coragem. E a direção na época era do Luiz Fernando Carvalho. Eu vi a chamada da novela lindíssima. E eu estava aqui em Curitiba ainda, eu falei, cara, queria muito fazer essa novela. E logo depois fui chamado para fazer oficina e depois, imediatamente depois da oficina, o Luiz Fernando Carvalho me chamou para fazer a novela. Bah. Essas coisas de destino, né? De repente que está escrito. E de repente eu me vi fazendo a novela, fazendo o personagem de Clemente, que era do bando do João Coragem. Quem fazia João Coragem era o Marquinho Palmeira. E a Letícia Batella fazia o personagem lá, que era a Diana. Eram 3 personagens que ela fazia, que eu não lembro agora, que ela tinha 3 personagens, fez maravilhosamente bem. A novela fez muito sucesso na época e gostei muito. E fui ficando, né? Então no Rio de Janeiro, eu acabei ficando lá no Rio de Janeiro uns 25 anos fazendo novela na Globo, fui pro SBT, passei na Record também, Bandeirantes. Eu só não fiz a Manchete, que a Manchete, quando cheguei, ela já tinha falido. Entendi. Andei bastante por lá. Foram 26 anos de Rio de Janeiro. Então, nesse período que você estava aí se aventurando pela Rede Globo, eu estava aqui terminando a minha faculdade de teatro. Eu também sou um artista fracassado e falido, como todos os artistas do país. Me formei aqui na FAP em direção e desenvolvi boa parte do meu trabalho por aqui mesmo, em Curitiba, no Paraná, fazendo cursos de formação, etc. E aí a gente foi se reencontrar, eu também fiz parte do grupo da PUC durante um curto período de tempo. Você não está na hora também, né? Não está na hora, mas nós tivemos em períodos, logo diferentes. Que você saiu, eu entrei. Mas já tinha a lenda lá do Licurgo, que tinha ganhado uma série de prêmios na época e tal. E aí a gente foi se reencontrar, ou se encontrar de verdade. Pós-pandemia, na verdade, né? De 22, né? Eu lembro que na pandemia a gente fez um evento, uma live, inclusive, juntos. Lembra disso? Por causa dos 40 anos. Por conta dos 40 anos do Tá Na Hora. Tá Na Hora. E ali a gente trocou uma ideia, tinha sido lá o host, o anfitrião desse bate-papo sobre os 40 anos. E aí, pós-pandemia, quando as coisas começaram a voltar, foi que aí a gente realmente se conheceu. Eu fui assistir você lá no teatro de bolso. Exatamente. Teatro bolso. E que você estava fazendo a peça, na época, era... Uma criatura boa e dócil. Dostoiévski. E daí a gente conversou, vi a peça, o nosso querido compa aqui, ele estava dirigindo e atuando, e eu falei, cara, acho que você precisa só atuar, malandro, eu vou te dirigir para você ficar mais à vontade em cena, você não ficar... Ele dirigia, atuava e ele fez a produção, ainda fez a adaptação do texto, e eu falei, cara, você tem que relaxar como ator, você tem que estar só como ator. Daí eu dirigi, a gente transformou uma peça, em vez de uma criatura dócil, a gente virou Os Dóceis. Que a gente fez uma adaptação para que a gente colocasse os 2 personagens, a gente sem saber quem é vilão, quem não é, quem fez mal, quem não fez. E ficou interessante. A gente pretende voltar, né? Tomara que a gente consiga voltar com os Dóceis aí. Para esse ano acho que a Dóceis volta, né? Eu também faço um outro trabalho baseado na obra do Dostoiévski, que é o Memórias do Subterrâneo. É maravilhoso. Né? Quando vocês virem aí em cartaz, vão assistir. O Homem do Subterrâneo. Mais de 20 anos, 25 anos que a gente faz. E aí a gente começou com essa proximidade, foi descobrindo uma série de coisas em comum. E aí, aqui no meu ponto, o equipamento aqui é tão moderno, galera, que é um ponto invisível, assim, vocês não estão nem percebendo que eu estou com ponto. Ele está com um ponto interno, dentro da cabeça dele, colocar um ponto. Não ia dizer que era o Neuralink lá do Elon Musk, mas a gente não gosta muito do Musk, que já fique registrado. Pro Musk! Musk! Então eu extirpei o meu Neuralink. Eu fui abduzido quando eu era pequeno, talvez seja isso. Então tem vozes na minha cabeça que às vezes se comunicam comigo. E uma dessas vozes me disse que você tem um envolvimento com política, Licurgo. É verdade isso? Pois acredita, eu saí vereador aqui em Curitiba também. Aí você está me tirando. Foi um aprendizado, claro, imagine. E daí, a política sempre é um aprendizado, né? Você tá... A vida toda é política, né? Você não faz nada sem política. Às vezes você vê o pessoal falando assim, eu não gosto de política. Azar o seu, porque alguém gosta. E quem gosta é que tá mandando, né? É o famoso isentão, né? O isentão. Não gosto exatamente. Nem isso, nem isso, nem aquilo. É o que está em cima do muro, né? E esse que está em cima do muro, ele abre espaço para aquele que gosta de política tomar o comando. E o que a gente está vendo por aí é isso, né? Gente que gosta de fazer política, né? Politicagem, está aí mandando, né? Em vários setores aí
nossa sociedade, né? Então a gente tem que estar justamente atento. A gente vai falar de política aqui para que você possa também ter esse espaço para dar a sua opinião, né? Do que você está gostando, do que você não está gostando, como é que está o seu bairro, como é que está a sua rua, como é que está a sua cidade, como é que está o nosso estado, o nosso país, gente, o mundo. A gente está vendo o mundo aí, né, com várias consequências de pessoas que se isentam de estar participando politicamente. A gente está vendo aí a galera dominando, fazendo guerras, inclusive. Pô, 2026 a galera fazendo guerra, man. Então não tem muito o que entender disso. E aqui a gente está querendo justamente abrir esse espaço que você possa vir falar, né? Entre em contato com a gente ali no canal Os Gralhas Podcast no YouTube. Já estamos lá. Se inscreva, deixe sua opinião, deixe seu comentário para falar com a gente. E estamos aqui abertos para convidados, né? Pessoas famosas, celebridades, anônimos, pessoas que queiram vir aqui dar o seu recado, né? Todo tipo de gente aqui, nós somos bem ecléticos. Exatamente, compa. Eu acho que o grande barato desse tipo de projeto é a gente trocar esse tipo de ideia, né? Isso vale muito para a área artística, que é um pouco, ou totalmente a nossa área de atuação, mas a arte está ligada à política, está ligada ao social, está ligada ao meio ambiente, está ligada ao esporte. Então, assim, cada um de nós tem algumas valências diferentes, um gosta mais disso, um gosta mais daquele outro. Ele é atleticano, eu sou coxa. Já temos aqui um clássico estabelecido. E a programação nossa ao longo do ano todo vai contemplar todas essas coisas, né? Claro, de uma maneira descontraída, que a gente possa fazer isso com humor, com leveza, gralhando as pessoas, que é o mais importante, mas que também a gente consiga trazer algum tipo de conteúdo relevante. Eu acho que é fundamental, né? A gente está de novo nesse momento do extremo colonialismo agora, países invadindo países e etc. Peraí que o nosso diretor está falando alguma coisa. O que é Marcelo Claes? Hã? Uma vez, ele está dando um recado aqui ao vivo, uma vez por semana estaremos no ar. Não sei, eu acho que vai ser mais. Vai ser mais, se quiser será mais. Porque a gente possa estar aí o tempo todo falando com vocês. Já começar a pegar as pessoas aqui na rua, entendeu? Trazer aqui para cima e vamos começar a trocar fazer parte aqui no nosso galera. estúdio Tijucas, aqui no prédio Tijucas, aqui na Boca Maldita. É um prédio famoso aqui em Curitiba, né? Exato. Considerado, né? E vocês 3 pessoas que estão assistindo esse podcast agora, aproveita e comenta aí no... Não, tem mais gente. Eu recrutei mais pessoas. 3,5, tá certo. Acho que já tem umas 11 pessoas inscritas. Deve ter aumentado já, hein? Se for a galera que votou em você, nós estamos ferrados. Aí vai ser mais um fracasso para nossa coleção. A galera que votou vai estar acompanhando, isso vai multiplicar, gente. A gente teremos agentes multiplicadores dessa ideia. Coloca aí nos comentários quem que você quer que a gente entreviste e tal. Isso, boa ideia. A gente conhece o Maduro, ele está meio impossibilitado de trocar ideia. Ele só está precisando sair de lá para poder falar com a gente aqui, né? Mas vou liberar, com certeza uma hora vou liberar. Marcelo é um mega produtor, ele consegue de tudo um pouco. Ele foi CEO. Ele serviu na Marinha lá em Madureira. Caraca. Ele saiu direto da Marinha. Lá no Mar de Madureira. Isso, para os SEALs dos Estados Unidos. Compa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa é uma curiosidade minha que eu não sei mesmo, tá? A gente já trocou muita ideia, já tomou muita cataia junto. Mas essa é uma pergunta genuína da minha parte. Em algum momento você teve algum envolvimento com rádio? Porque, tipo, isso aqui é um podcast, é um outro formato, é contemporâneo e tal. Mas eu acho que a gente vem de uma geração, de uma escola muito ligada ao rádio, né? Sim. Até o Lírio tem uma rádio aqui próxima. A gente vai falar muito dessa rádio, a gente vai ter programas... Rádio Brasil? Não é Rádio Brasil? Rádio Brasil FM. Lírio Santos, jornalista já consagrado aqui no nosso país. Então, qual é o teu rolê, qual é a tua história com rádio? Na verdade, rádio, assim, cara, eu sempre curti muito, assim, mas eu pratiquei pouco no sentido de fazer rádio. Eu já estive muito em rádio por causa de entrevistas, né? Então eu tive muita vontade como entrevistado, conversando, falando, entendeu? Já fui muito entrevistado em rádio, então já tive muito tempo dentro de rádio e conversando muito, assim, porque antes do podcast tinha as entrevistas que você ficava às vezes 1 hora conversando com a pessoa. Era o podcast antigamente, né? Sem imagem só. E também eu ouvi muito rádio, né? Ouvia muito, né? Então gosto muito desse meio comunicador. Eu acho que é importantíssimo. O Brasil, inclusive, ele foi meio que, tipo assim, ele foi se interligando através da rádio. Né? O rádio era necessário para isso. As pessoas ouviam radionovela, né? As novelas aí. Eu conheci lá o Castro Gonzaga, o famoso Castro Gonzaga. Lembro daquele que tinha uma voz, que ele fez o Coronel Formiga na novela Saramandaia, né? O Castro Gonzaga, ele é diretor de novela de rádio, escritor. Ele tem algumas novelas que ele escreveu, originais, que acho que não foram nem colocadas no ar naquela época ainda, mas que são
E o Castro Gonzaga aí, infelizmente, nos deixou. Eu fiz com ele uma parceria na novela O Profeta. Nós fazíamos médicos e, pô, tive o prazer de contracenar com o Castro e conhecê-lo. Ele me mostrou lá as novelas que ele tinha, lindas novelas. Naquela época que os efeitos eram todos feitos na hora, né? Na hora, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal, Os a raios, os dramaticidade, trovões, né? né? As novelas maravilhosas, Direito de Nascer, né? Então, eu acho que é um meio de comunicação fantástico, que o Brasil se forma muito com isso, né? As pessoas ouvem muito rádio, né? É muito louco, né? Porque a gente sempre teve essa coisa, principalmente depois do advento da internet, né? Ah, não, o rádio vai morrer, o rádio vai morrer. Não, o rádio não morre. Pelo contrário, né? Não só nas cidades menores, que muitas vezes, com certeza, o rádio tem até uma função social coletiva sim, mesmo, sim, né? Exatamente. Para que as mensagens e, enfim, as coisas cheguem de uma maneira mais completa. Mas é curioso a gente falando um pouco disso, cara. Eu ouvia muito rádio quando era pequeno. TV era só um eletrodoméstico, assim, saca? Que se ligava no domingo à noite. Sim. Sei lá, no sábado à noite a mãe deixava ligar meia horinha de TV. O resto era rádio. Eu lembro que a gente fazia um programa muito parecido com aquele Qual é a Música, saca? Sim, tipo, sim. Começava 2, 3 notas e você tentava adivinhar qual era a música, qual era o cantor, enfim. E aí depois, cara, claro, sempre ouvi muito rádio por conta de futebol, né? Que você falou também, essa coisa de torcer. Eu acho que ouvir jogo em futebol. Sim. Na rádio é outra rádio coisa, muito né? legal. Totalmente Ontem eu estava vendo o diferente. jogo na TV, mas eu continuo com o radinho ligado. É outra dinâmica. Eu, né? e outras, né? Milhares de outras pessoas têm esse hábito. E aí, cara, eu lembro que eu gravava, assim, cara, eu gravava fitinha cassete e tal, com música que eu gostava, com gols do time, enfim. E aí, sei lá, muitos anos atrás, sei lá, 2003, cara, eu fui fazer um programa de rádio. Tinha a antiga Rádio Cultura aqui, e a gente foi fazer um programa ao vivo. Chamava-se Coqueluche, um cafuné nos seus ouvidos. Ai, que ótimo. E aí era legal, porque a gente como ator Coqueluche, um cafuné nos seus ouvidos. a gente criava personagem e tal, e eu era o Cleverson Roberto. Eu falava, Nome duplo, isso é ótimo. Tá aí, legal Cleverson demais. Roberto. Então, com vocês, se Cleverson de vez Roberto. em quando eu tiver um ataque de Cleverson Roberto aqui, é por conta dessa experiência. E aí foi muito legal, porque anos depois, sei lá, 2012 por ali, aí eu tava morando em Ponta Grossa, e aí eu criei tinha um amigo nosso que tinha uma rádio web, que era bem o começo desse rolê de você poder ter a sua própria rádio, né, sem antenas e Sim. tal. E aí a gente reproduziu esse programa lá com alunos de teatro. E daí também era uma mega experiência pra galera, assim, né? Essa coisa de trabalhar com tempo de resposta, com improviso, Sim. que é muito também o que a gente vai acabar desenvolvendo aqui, nesse projeto do... É aqui o podcast Os Gralhas. Aqui é para você falar o que você quiser. Deixe sua ideia, deixe o seu comentário. E é isso. Eu acho que isso é importante. Hoje em dia nós temos uma democratização dos meios de comunicação, né? Isso é importante. A gente está aí a televisão, né, de uma forma mais democrática também, através da web, né, através da internet hoje em dia. O próprio cinema, antigamente, que era uma coisa muito restrita para se fazer cinema, hoje em dia as pessoas estão fazendo cinema, inclusive com celular, né? Exato. Então a rádio também entrou nessa democratização que é maravilhosa. As pessoas têm que saber usar isso. Né? Eu acho que as pessoas têm que saber usar isso de uma forma, no sentido de você ter um crescimento com isso. A gente não pode deixar com que a sociedade fique estagnada, né? Onde as pessoas fiquem só recebendo aquilo que, de repente, as classes dominantes querem passar. Você tem que saber transformar isso em uma coisa dinâmica para transformar aí a sua escola, o seu bairro, a sua cidade, você poder ter essa dinâmica de crescimento seu, pessoal e coletivo também, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal nisso, o que você está falando, compa, é porque a gente sempre teve a indústria do entretenimento, da TV, Sim. muito ligada à questão da celebridade. Todos os programas que você via na TV, a ideia era uma coisa que não é... Você não tinha muita escolha, né? Você passava pela TV aberta de um canal para o outro, e os programas tinham mais ou menos o mesmo padrão. Sim. E com raríssimas exceções, com algum tipo de discussão um pouco mais aprofundada. Acho que o grande barato do YouTube, das outras plataformas que a gente tem hoje, é esse, cara, você pega o moleque que está lá no Acre, cara, e ele consegue fazer um Sim. podcast, trazer a realidade dele pra gente, a gente daqui se comunicar com pessoas Exatamente. do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E o mais legal, cara, que eu acho, por isso que eu tô bem motivado com esse tipo de projeto aqui, que é a gente poder falar sobre qualquer assunto. Sim.
Né? Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por astronomia, eu fiz física na Federal 2 anos e meio porque eu queria fazer astronomia. Astronomia não é astrologia, são duas coisas diferentes. Exatamente. De astrologia ele não entende nada. Não sei nem o dia que eu nasci, porque eu não lembro, eu era muito pequenininho. E ainda nasci antes da hora, então me confundo todo. E você não tinha um acesso. Hoje, cara, você quer saber sobre astronomia, você tem lives acontecendo com imagens do céu, você consegue se aprofundar naquilo. Enfim, uma infinidade de assuntos, do que você imaginar, você consegue encontrar. Exatamente. Né? Então, acho que isso é fundamental, tanto é que isso reposicionou também a TV aberta num outro lugar, porque hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade absurda de canais, grandes, pequenos, cada um produzindo do seu jeito, às vezes de dentro de casa. Né? A gente tem a sorte e o privilégio de poder estar no estúdio super bonito, super tecnicamente funcional, bem localizado, e a gente está super feliz com isso. Mas até para quem está nos vendo também, muitas vezes em casa você consegue abrir um canal com as suas coisas, né? Com as suas crenças, com aquilo que você acredita, com aquilo que você gostaria de se comunicar. Então, acho que é muito, muito bacana a gente poder ter esse contato também direto com os nossos queridos. A gente vai ter diversos gralhinhas aí depois, com certeza, que vão interagir aqui conosco. A gente vê, por exemplo, nessa questão do entretenimento, falou assim, por exemplo, a gente numa época que tudo que passava na televisão meio que a gente acreditava, né? Que tudo era meio dito como se fosse verdade. Hoje em dia você tem a possibilidade de você questionar isso. E eu acho que isso é importante, você usar esse equipamento, né? Vamos dizer assim, essa ferramenta que é a internet, a favor desses questionamentos, né? Porque viva a diversidade, né? Então a gente tem que sair desses padrões estabelecidos, e a TV aberta ainda insiste muito em estabelecer esses padrões, dar essa continuidade, né? Então você pode ir lá na internet, pesquisar, buscar novas fontes, né? Para ver a questão que a gente vai ter agora em 2026, muito acontecendo, que já aconteceu na campanha passada, que são as fake news. Entendeu? Você tem que investigar. Você não pode ficar repassando fake news ou acreditando em fake news. Né? Você não pode ser o tiozinho do Zap, a tiazinha do Zap. Você tem que buscar informação. Né? Eu acho que a internet está aí. É um equipamento, é um instrumento de pesquisa aberto. E você tem direito a fazer isso. E hoje em dia nós temos recursos para isso. Então, vale a pena estar sempre pesquisando para você saber quais são os pensamentos diversos. A gente está tendo aí a guerra lá na Venezuela. Tem dois pareceres, né? Tem um lado lá do Trump e tem o outro lado, questionando, né? A oposição falando, não é bem isso que ele está falando, não tem nada a ver com narcotráfico, tem a ver com petróleo. Entendeu? Inclusive, vou deixar aqui um crá pro Trump! Laranjão, estamos de olho em você aí, menino. Nós temos contatos na China, temos contato na Rússia. Nosso podcast é muito visto lá na China, hein? Cuidado. O senhor fique esperto, Laranjão, que nós estamos de olho no senhor. Que mais que a gente ia falar agora? A gente vai falar um pouco da nossa trajetória artística, que é o sentido, eu acho que a arte é uma coisa muito importante até hoje, apesar de estar um pouco afastado de televisão, mas eu acho que a arte é uma coisa importante na vida das pessoas. Eu trabalho muito com arte e educação através do teatro, com oficinas de teatro. Eu criei em 2010, eu criei uma oficina chamada Oficina Teatro Identidade, que trabalha muito com o resgate da identidade de jovens em risco social, entendeu? Trabalho com a questão do bullying nas escolas, a questão da dependência química, jovens com dependência química em tratamento, jovens em liberdade assistida também, você trabalhar o resgate da identidade desse jovem para ele poder se entender, né? Então eu acho que é importante as pessoas valorizarem a arte. Esse foi o mote da minha campanha na época. Eu falei muito mais arte nas escolas, porque é preciso. As pessoas falam muito hoje do feminicídio. Cara, você pode ensinar a criança na escola sobre a questão do feminicídio, o que acontece, a violência doméstica, a violência contra a mulher. Você já pode ir criando a criança para ela ter um entendimento do que é isso. Né? Não adianta você tentar sanar o adulto. Entendeu? É aquela coisa, você educa as crianças para não ter que prender os adultos. Né? Então, eu acho que a arte ela tem essa função, essa finalidade social de você transformar uma sociedade. E acho que, infelizmente, nas escolas hoje, cara, eu ando muito pelas escolas, você vê assim, pouca arte acontecendo. Né? Teatro, é muito pouco teatro dentro das escolas. Música, entendeu? Música, dança. São poucas as escolas que propõem essa estrutura ou que realizam esse trabalho. As escolas ficam muito preocupadas com o currículo, né? Com a questão do currículo escolar, mas, cara, a arte é transformadora. Uma coisa que eu falo sempre, que é um chavão que eu digo sempre assim, a educação forma, mas a arte transforma. E o que nós precisamos na sociedade agora são de transformações, né? Transformações de padrões, de pensamentos, né? De atitudes, principalmente.
Então, eu acho que, tipo assim, nós dois, como artistas, a gente sente muito isso, né? O quanto o teatro, ele tem um poder de reflexão, de você botar ali, trabalhar com adolescente, você trabalha com teatro, ele coloca a sua verdade, né? A sua dor, a sua tristeza, a sua alegria. Eu trabalhei com oficina de teatro em escola, questão do bullying. Depois da apresentação, teve um dia que uma mãe veio chorando me abraçar, agradecendo, porque através da oficina ela descobriu que a filha estava se cortando. A filha sofria bullying na escola, não conseguia conversar com os pais, e ela se cortava, automutilação. Eu falei, gente, é necessário estar dentro da escola. A cultura, a arte tem que estar dentro da escola para você trabalhar ali, porque o público já está ali. Sim. A criança vai todo dia para a escola. E quanto mais cedo você trabalhar a criança, melhor. Entendeu? Não adianta você esperar, vamos resolver isso lá no adulto. Não, cara. Eu sou dentista formado também, uma coisa que eu sempre falo, não adianta você tentar mudar o hábito odontológico, o hábito, né, de escovação do adulto. É muito difícil. Ensina a criança a escovar os dentes. Por que a gente fala, por exemplo, Cuba, a gente sempre comentava isso nessa faculdade, por que Cuba tem a melhor odontologia do mundo? Porque é uma odontologia preventiva. Entendeu? Eles gastaram muito para ensinar as crianças a escovar os dentes, a cuidar dos dentes. Então você vai tendo, ao longo do tempo, você vai vendo o resultado. Né? Você vai investir em pasta de dente, escova de dente e flúor. Entendeu? É muito melhor você prevenir do que você tentar curar depois. E isso serve para tudo. Entendeu? A questão do feminicídio, não adianta você ficar... Claro, você tem que punir o crime, mas você tem que investir na criança para que ela tenha entendimento do que é isso. Né? Respeitar a mãe, respeitar a irmã, respeitar as mulheres, respeitar o pai, respeitar professores. A gente vê hoje em dia muitos conflitos em sala de aula de um aluno não respeitando o professor, né? Agredindo o professor em sala de aula. Isso é absurdo, gente. Aí o que falta? É a arte nas escolas. É, que a gente vem de um modelo educacional muito voltado para o emprego só, né? Sim, exatamente. Do capital, de quanto o filho vai ganhar. Eu dei aula de teatro durante muito tempo e era algo muito comum a gente perceber assim, os pais colocavam ou levavam, incentivavam seus filhos até determinada idade, mas aí quando essa criança chega ali com 16, 17 anos e fala assim, mãe, eu vou fazer faculdade de dança, de teatro, Deus o livre. Deus o livre, né? Vai fazer alguma coisa que te dê dinheiro e tal. Que eram os 3 cursos, era direito, engenheiro e médico, os 3 que eram referência, né? Mas hoje você vê, a gente tem um mundo tão mudado dessa época, só que a arte está tão ligada também intrinsecamente à formação do ser humano. É óbvio que é muito mais difícil você ter gerações que pensem, que raciocinem, que discutam, né? A partir só do sistema educacional. Sim. Daquela coisa antiga, eu decoro isso, daí eu tiro uma nota no Enem aqui, eu passo em tal lugar, eu faço um concurso, eu resolvo a questão com grana. E aí a gente vai vendo esse esvaziamento nosso Sim. enquanto ser humano, né? Hoje a gente tem situações absurdas, assim, cara. Cara, todo mundo sabe aqui em Curitiba a gente tem uma população em situação de rua gigantesca e tal. Sim. E, cara, a grande maioria das pessoas olha essas pessoas como bicho, como um animal. Esse nóia, passa por cima desse nóia, prende esse nóia, manda esse nóia embora. Né? Então a gente foi perdendo também, ou não sei nem se nós tivemos, né, em algum momento, essa questão da empatia. Sim. Como é que eu entendo a história do outro? Isso acontece porque nos falta sensibilidade. Eu só consigo olhar para mim mesmo. Outro que se dane, cara. Interessa, não é problema eu meu. E minha família. Eu consegui comprar uma roupinha aqui, eu financei um carrinho ali. Então, assim, eu venci na vida. E o cara ali é um vagabundo porque ele não conseguiu, né? Então, acho que daí eu vou incluir nisso a questão do esporte, das artes, do conhecimento, né? De se abrir, de se despertar. É isso que vai nos tornar seres humanos um pouquinho mais empáticos, né? E se a gente for ver todas essas confusões, essas tretas que a gente tem, até no mundo todo, isso não está restrito ao Brasil, essa questão dos extremos, da polarização, porque é muito mais fácil você se filiar a uma corrente extremista qualquer do que você permear entre elas. Você vai ter coisas boas e ruins em ambos os aspectos, né? Mas fala, não, cara, eu sou isso, e daí se eu sou isso, eu sou só isso, e o resto tem que morrer. Né? E vice-versa. Já dizia Maquiavel, né? É preciso dividir para governar. Para conquistar. Essas polarizações elas só servem a quem já está no poder. Exato. Tipo assim, ou você torce para cá ou para aquele, ou você é preto ou você é branco, ou você é atlético ou você é coxa. Entendeu? Você tem que aprender a e a política hoje é a torcida, né? Exatamente. A gente torce pro cara como se fosse política um virou time de futebol, entendeu? Mas isso só serve para quem já está no poder. Que ele consegue. E daí entra aquela coisa dos grupos fechados, né? Então, tipo assim, aqui nesse grupo só fala sobre isso, né? As bolhas, as grandes bolhas. Porque, na verdade, o time que você tem que estar é o time do povo.
Entendeu? Você faz parte da população, entendeu? Você tem que estar dentro do time da população. Torcer para que a população cresça, enriqueça, progrida. Isso que é importante, entendeu? Não pode ficar torcendo por político X ou Y, né? É claro que existem uns que a gente tem que dar entendeu? Porque tem uns que não merecem nada mesmo. Mas tipo assim, você tem que saber que o que tem que crescer, o que tem que enriquecer, o que tem que prosperar é a população da qual você faz parte, independente da sua classe social. Por exemplo, eu trabalho com jovens lá em risco social, jovens em tratamento de dependência química do crack. Entendeu? São jovens que são muito marginalizados, entendeu? Eles ficam lá meio que numa casa de recuperação e ficam meio isolados lá. E quando eu levei o teatro lá para dentro, eu trouxe eles para fora da casa e coloquei eles no teatro, apresentando a peça que a gente criou lá com eles. Então eles deixaram de ser problema e viraram parte da solução. Porque eles se apresentavam no teatro e logo depois a gente tinha um bate-papo com os jovens. Então eram atores jovens falando sobre isso para uma plateia jovem, falando diretamente, contando por que entrou na droga, qual foi o problema, quais foram os riscos, qual foi a desgraça na vida dele por causa da droga. Então, direto, entendeu? Então, isso é uma coisa que você faz, a questão que você falou da empatia. Porque você tem que ter essa troca de conhecimento, entendeu? Isso é importante. E o que eu quero dizer assim, a questão é o seguinte, você tem que fazer com que as pessoas tenham esse olhar mais diverso, mais amplo, entendeu? Quando você começa a trabalhar polarização, ela fica muito assim, entendeu? Fica que nem aquele cavalo de carroça, né? Que ele só vem aqui, entendeu? Então você tem que abrir, porque o mundo é diverso, né? O mundo é multicolorido, né? Multifacetado, então isso é importante. E a arte, novamente falando sobre a arte, ela traz esse respaldo para você. Porque ali é onde você vai falar das suas dores. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, cara, eu fui criado numa família machista, né, de uma forma assim tradicional, né, paranaense, curitibana. Eu comecei a abrir os olhos em relação a isso quando eu fui fazer teatro. Eu comecei a entender a diversidade, entendeu? A diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade de comportamento. Eu falei, cara, existem mais coisas do que me ensinaram. E isso é importante, que você começa a ter empatia para as pessoas, entendeu? Tipo assim, você começa assim, que é assim, mas surraram um gay na rua. Cara, surraram uma pessoa, entendeu? Tipo assim, antes não é um gay, exatamente, é um ser humano. Então, cara, não pode surrar as pessoas, entendeu? Por que você vai surrar a pessoa? Porque é gay. Não interessa, você está errado, entendeu? Então, essa empatia é importante, é o que a gente precisa. Para a gente poder fazer com que a gente... Pô, nós vivemos num país riquíssimo. Sim. Entendeu? E como é que a população está pobre? Tá entendendo? Independente do governo, a gente vive nisso há muito tempo, num país muito rico, com uma população pobre na sua maioria. Então a gente tem que mudar isso, cara. Você faz parte. Eu queria dizer o seguinte, quando eu estava falando da classe social, me perdi um pouco, mas agora voltei o pensamento. Porque pessoas falam assim, mas na minha família não tem ninguém noiado, não tem ninguém viciado. Cara, não tem, mas se você estiver andando na rua e o noiado vier te pegar, você já está fazendo parte desse problema. Exato. Entendeu? O noiado pode assaltar você, o noiado pode machucar alguém da tua família. Você não está blindado. Entendeu? E assim, você não está blindado. Na tua família não tem ninguém ali em situação de rua, isso explícito, mas tem uma galera tomando tarja preta, exatamente. Tem uma cambada de alcoólatra, tem uma galera que cheira pó, tem uma galera que fuma maconha, então assim, isso tá legal. Agora, quando o cara perde ali passa de um determinado ponto e acaba indo pra rua, aí ele é o nóia e ele tem que morrer, né? Então, essa incapacidade nossa de se colocar no lugar do outro, que é o que caracteriza a empatia, né? Isso vai nos minando cada vez mais. Exato, vai isolando, vai isolando, exatamente. Daí você só vai no shopping porque lá é seguro, lá não faz calor, então assim, o centro de todas as grandes cidades estão morrendo, né? Estão morrendo, porque Curitiba está passando por isso agora. Vamos pensar num projeto de revitalização o centro, e tal. O sistema todo foi colocando a coisa de uma forma que você não tem mais assim, motivação nenhuma. Em São Paulo, os caras ficam mudando de endereço, não você esconde o cara, né? Você camufla ali, você dá uma maquiada lá. Então, eu acho que a gente vai ter muito assunto bacana para conversar sobre todas essas coisas. Exatamente. E volto a falar, política está na sua vida em todos os lugares. Não adianta você dizer, não gosta de política, azar o seu. Porque tem gente que gosta e está se beneficiando com isso. E do ponto de vista humanista, eu diria, né? A gente vem... Desde que a gente está elaborando esse projeto junto com o Marcelo, com o Lírio, cara, que cara vai ter esse podcast, né? Sobre o que a gente vai falar? A gente tem um espectro gigantesco de coisas para tratar. E agora aqui, trocando essa ideia em loco contigo, né? Me parece que, pelo menos nesse início, a gente vai ter sempre essa preocupação com a humanidade mesmo da coisa, né? Porque tem o ser humano, tem a pessoa e tem depois lá por último o indivíduo. Né? Que daí o cara é um médico, é um dentista, é um advogado, é um nóia, é um político, seja lá o que for.
Mas antes a gente tem duas outras coisas, né? Em teatro a gente sempre fala muito, o Peter Brook falava muito isso, né? Eu lido primeiro com o ser humano, depois com a pessoa e depois com o ator. Sim. Né? Eu não consigo melhorar um ator ou dar um determinado tipo de treinamento se eu não pensar nele como um ser humano primeiro, Sim, depois claro. como pessoa e por último com as suas particularidades. Então, bonitinhos que estão aí, bonitinhos e bonitinhas do outro lado, vão comentando aí na caixinha coisas que vocês querem ouvir, coisas que vocês não querem ouvir. Daí essas é justamente o que a gente vai falar. E a gente vai estar aqui agradando vocês Venha gralhar com a gente. Por um bom tempo. Licurgo Espínola, meu querido, suas considerações finais para que nós encerremos esse brilhantíssimo primeiro episódio piloto do Gralhas. Pode crer. Venha gralhar com a gente, participe, vai lá no YouTube, Os Gralhas Podcast. Não, mas eles já estão no YouTube, cara. Já estão? Já. É claro, eles estão vendo. Claro, isso mano. aí, tá vendo essa questão? Porque pra mim eu tô muito ligado ainda à questão antiga da televisão a tubo ainda. Então, você que já está aí ligado, tá vendo? Chame as pessoas para se inscreverem, convide amigos. Se cada um puxar 3, 4, 5 pessoas, imagine, a gente faz um grupo muito legal para poder falar de tudo e de todos. A proposta aqui é isso, é que nem o Hermes falou, nosso compa aqui, ele falou assim, é pelo lado humanista, entendeu? Porque antes de tudo nós somos seres humanos, entendeu? Então a gente precisa resgatar essa nossa humanidade. Isso no dia a dia, gente, no dia a dia, tá entendendo? Você cuidar do seu jardim, você ajudar o vizinho a cuidar do jardim do lado, você cuidar da sua rua, tudo isso faz parte. É uma grande confraria humanitária, que a gente precisa ter isso aí, né? A gente precisa ter esse resgate dessa humanidade das pessoas. A gente vê muito, por exemplo, assim, eu me referindo muito pela cultura oriental, inclusive o Japão, que tem muito esse cuidado com o ser humano, né, da empatia com as pessoas. É só você ver assim, o Japão quando sofre uma catástrofe, que lá acontece muitas, mas você vê em terremoto, alguma coisa, a organização que eles conseguem para deixar um lugar, né, a organização que as pessoas têm para abandonar um prédio, para sair do metrô, a organização com a preocupação do outro, saem juntos, exatamente, de disciplina, tudo isso é muito importante, entendeu? Não é uma questão régia, tipo assim, obrigatória, você tem que fazer por causa disso, não é uma questão militar, é uma questão de empatia. Para eu sair vivo daqui, essa pessoa tem que sair viva, o primeiro que está lá na frente tem que sair vivo. Então tem esse entendimento do coletivo, é o que a gente precisa. Maravilha, é isso. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio, vamos ter nosso primeiro piloto. Em breve já, né, a gente vai informando vocês através dos shorts aqui do YouTube também. Em breve a gente já vai estar com o Instagram dos Gralhas, mas como a gente diz nas quebradas, vão espalhando a palavra por aí. E chama todo mundo, velho, jovem, criança, adulto, alienígena, animal. A gente quer falar sobre todas as coisas, sempre de coração aberto para todo mundo. E toca Raul, cara. E crá! Pra crá, você crá! Até a próxima! Valeu!